Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Na aula de hoje vamos trabalhar os tipos de discursos, aprender o que é um discurso direto, o que é um discurso indireto, o que é um discurso indireto livre, tá? Antes de mais nada, quero dizer que esse conteúdo cai pouco em prova, para a alegria de vocês, tá? No entanto, esse assunto é super importante para a compreensão textual. Quando você domina o discurso direto, o discurso indireto, a sua percepção, a sua capacidade de compreensão da leitura, dispara. Porque quando você lê um texto, você consegue identificar quando é o narrador que está falando, quando é o personagem que está falando. Quando você assiste a um filme ou a uma série, você está vendo lá o personagem falando. Às vezes, você sabe quando é o narrador. Imagina o filme Tropa de Elite, lembra? Tem um narrador personagem no início do filme. Você consegue identificar. Agora, quando é um texto narrativo, por exemplo, um conto, um romance, não tem ali, você não vê a imagem ali, o personagem falando. Você tem que identificar lendo ali o texto, tá? Por isso, existem recursos linguísticos que vão permitir que você identifique quando é o personagem que está falando, quando é a fala do narrador, quando é um pensamento do personagem. Tudo isso você vai saber graças aos recursos linguísticos que nós vamos conhecer agora, ok? Então acompanhe comigo. Tipos de discursos. O discurso direto, galera, é a fala do personagem. A fala na sua fidelidade, na sua totalidade. Ou seja, o discurso direto nada mais é do que a fala fiel do personagem. Ok? Vamos ver o exemplo aqui que eu separei. No discurso direto, você tem a fala fiel do personagem. Seu Madruga, o senhor não vai devolver a minha bola? Quem é que está falando isso? É o Kiko, tá? E ele ouve a seguinte resposta: não vou devolver droga nenhuma. Então aqui nós temos a resposta do personagem 2, que no caso é o seu Madruga. Então repare que eu tenho uma pontuação aqui, chamada de travessão, para introduzir a fala do personagem 1. E na linha de baixo eu tenho travessão para introduzir a fala do personagem 2. Tá? Além do travessão, também se usa as aspas, tá? Para colocar a fala do personagem. Ok? Isso é discurso direto, é a fala exata do personagem. No discurso indireto, galera, é quando eu digo o que o personagem disse. Tudo bem? Kiko perguntou se ele iria devolver a bola dele. Seu Madruga respondeu que não iria devolver droga nenhuma. Percebeu? No discurso indireto, nós usamos o verbo dissende. O que é o verbo dissende? O verbo dissende são aqueles verbos que indicam o ato da fala. Por exemplo, perguntou, respondeu, falou, disse, exclamou, gritou. Então são verbos dissende, são verbos que indicam o ato da fala. No discurso direto você vai ter esses verbos dissende. Além disso, galera, repare que você terá conjunções para introduzir orações subordinadas, substantivas, objetiva direta. Kiko perguntou o quê? Se ele iria devolver a bola dele. Então eu tenho uma conjunção se aqui. Eu tenho uma conjunção que, introduzindo uma outra oração subordinada
substantiva objetiva direta, seu Madruga respondeu que não iria devolver droga nenhuma. Ok? Além do discurso direto e do discurso indireto, nós temos o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre é o discurso que reproduz o pensamento do personagem. Olha lá. Seu Madruga, o senhor não vai devolver minha bola? Tomara que ele me devolva. Não vou devolver droga nenhuma. Repare, galera, que aqui, ó, esse tomara que ele me devolva, o Kiko não falou isso com as palavras dele. Imagina num filme ou numa série, o personagem está pensando. Você escuta a voz dele, ele fala, né? Existe a dublagem, eles fazem uma dublagem, então o personagem com a boca fechada, você escuta a voz dele falando, é o pensamento. Mas quando você vai ler um romance, um conto, um texto narrativo, não tem voz, não tem som, não tem áudio, não tem dublagem, mas tem um discurso indireto livre, para você identificar que se trata de um pensamento do personagem. Olha lá, tomara que ele me devolva, não vou devolver droga nenhuma, ok? Isso é o discurso indireto livre. Agora, na transposição de discursos, galera, você vai fazer a transposição. O que é isso? Você vai converter o discurso direto para o discurso indireto, ok? Para isso, você tem que considerar alguns critérios. Vamos lá. Aqui, ó, eu não posso viver mais nesta vila. Imagine um personagem qualquer falando isso. Para você fazer a transcrição da fala do personagem, o que você vai fazer? Quando o personagem falou eu, ele usou o verbo na primeira pessoa do singular, certo? Eu. O que você vai fazer? Você vai converter o pronome, tá, da primeira pessoa para a terceira pessoa, tá? Ele. Você vai usar um verbo dicende, que são aqueles verbos utilizados para indicar um ato da fala. Vai usar a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, mas nesse caso aqui é o que. Então, ó, ele disse que não podia viver naquela vila. Repare que houve algumas adaptações. Olha, a primeira adaptação é o pronome. O pronome que estava na primeira pessoa, aqui, passou para a terceira pessoa, ok? O verbo poder, posso, está no presente, vai passar para o pretérito imperfeito. Aqui, ó, podia. Viu aí? O pronome nesta, que indica que o personagem está na vila, passou para naquela, ou seja, quem está falando não está na vila, está fora da vila. Percebeu? Outro exemplo. Eu tenho pena do Chaves. Aqui, galera, nós temos o verbo ter no presente do indicativo. Na conversão, na transposição para o discurso indireto, você vai converter aqui, ó, o pronome eu passa a ser ele. Você vai usar um verbo dicende mais a conjunção integrante que. Se o verbo ter, o verbo aqui, ó, a forma verbal tenho, está no presente do indicativo, ele vai passar para o pretérito imperfeito. Então, como é que vai ficar? Ele falou que tinha pena do Chaves. Viu? Agora, quando o verbo estiver no pretérito perfeito, aqui, ó, eu perdi o dinheiro do aluguel, como é que você vai fazer a transposição do discurso indireto? Como é que você vai fazer? Se o verbo está no pretérito perfeito, ele vai para o pretérito mais que perfeito. Então, você vai fazer a transposição como? Ó, se o pronome é eu, passa para ele. Você vai usar o verbo dicende, disse ou falou, tanto faz. Mais a conjunção integrante que, mais o verbo no pretérito mais que perfeito. Verbo perder.
eu perdi. Estava no pretérito perfeito. Vai passar agora para o pretérito mais que perfeito. Perderá. Tá? Nós quase não usamos o pretérito mais que perfeito. É mais comum a gente utilizar uma locução verbal formada pelo verbo ter mais o particípio. Então, como é que fica? Tinha perdido. É o mais comum, tá? Ele disse que tinha perdido o dinheiro do aluguel. Se você colocar, ele disse que perdera ou ele disse que tinha perdido, tanto faz, tá? Eles são equivalentes. Nós temos o verbo também no futuro, galera, aqui, ó. Viajaremos para Acapulco. Imagine o personagem falando, viajaremos para Acapulco. Então, para você fazer a transposição para o discurso indireto, o que você vai fazer? Você vai usar aqui, ó, o verbo descende, aqui, ó. Tá? Vai usar a conjunção integrante que, vai usar o verbo que estava no futuro do presente, vai passar para o futuro do pretérito. Disseram que viajariam para Acapulco. Viu? Agora, o verbo pode estar também no modo imperativo. Ó. Cale a boca! Como é que você vai fazer a transposição para o discurso indireto? Cale a boca está no discurso direto. Para o indireto, você vai usar o verbo descende aqui. Ó. Ordenou. Ordenou é um verbo descende. Ele ordenou, ele mandou, ele disse, ele falou, ele exclamou. Tá? Ordenou mais a conjunção integrante que, mais o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ordenou que calasse a boca. Viu? Então, quando o verbo está no imperativo, ele vai passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cale a boca. Faça isso. Pediu que fizesse aquilo. A jornalista perguntou, isso aconteceu? Aí você vai colocar a jornalista perguntara. Perguntara. Repare, galera, que perguntou está no pretérito perfeito. Se estiver no pretérito perfeito, na transposição ele vai para pretérito mais que perfeito. Perguntara. Tá? Lembra que perguntara no pretérito mais perfeito, você pode também utilizar a locução verbal formada pelo verbo ter mais o particípio. Então, como é que vai ficar? Tinha perguntado. Ó, a jornalista tinha perguntado, mais a conjunção integrante ser, mais o pronome aquilo. Ó, se você tem lá, a jornalista perguntou, isso aconteceu? Aí, no discurso indireto vai, a jornalista perguntara se aquilo acontecera. Olha aqui o acontecera, verbo também no pretérito mais que perfeito. Tá vendo? Pretérito mais que perfeito. Ou se aquilo tinha acontecido. Locução verbal formado pelo verbo ter mais o particípio. Você escolhe o que você quiser. Fica a seu critério. Ok? Olha o advérbio aqui, ó. Daqui ninguém me tira. Imagine o personagem falando, daqui ninguém me tira. Então, como é que você vai fazer a transposição para o discurso indireto? Disse, verbo descende, mais a conjunção integrante, tá vendo? Mais aqui é uma preposição com um advérbio de lugar, tá vendo? Daqui ninguém me tira. Passando para o discurso indireto fica, disse que de lá ninguém o tira. Nós temos um pronome também aqui, ó, oblíquo átono, daqui ninguém me tira. Esse me equivale à primeira pessoa. Se equivale à primeira pessoa, na transposição para o discurso indireto, ele vai para terceira pessoa. Então, você vai usar um pronome oblíquo, ó, átono, o tira, que equivale à terceira pessoa. Esse o equivale à terceira pessoa, tá?
Esse me equivale à primeira pessoa. Tá certo? Pessoal, finalizamos a parte teórica. Vimos o que é um discurso direto, discurso indireto livre, a transposição do discurso direto para o discurso indireto, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula com a parte prática, com resolução de questões da banca FGV. Até lá!